pessoal, tudo certo com vocês? Iniciamos mais um ano, bem-vindo 2026. E eu tô trazendo então aqui uma série que eu tô chamando de Criatividade 2026. Tendências, previsões e conselhos para esse ano que promete muita coisa nessa área. Muitas coisas novas, um ritmo muito acelerado. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, então aqui em 3 episódios, em 3 vídeos de hoje até os próximos dias, certo? E hoje nós vamos falar então das tendências criativas para 2026, né? Eu quero começar perguntando para vocês: vocês estão preparados para esse ano? Esse ano onde o ato de criar, nós vamos focar nos pontos assim onde a criatividade vai ser bem determinante. Nós temos várias coisas para falar nesse sentido e eu imagino que vocês já devem pensar, já devem saber que a tecnologia vai dominar esse assunto no ano de 2026, né? Essa é uma tendência. Porque a gente está aí com uma coisa tão acelerado, essa questão da tecnologia, a gente ficou por tanto tempo, né? A passos de formiga, e agora a gente vê de um mês para o outro, de 6 meses para outro, de um ano para outro, como a tecnologia muda, como novas coisas vão surgindo, como tecnologias ficam obsoletas, né? Isso tudo são atos de criar, né? A criatividade tá aí, então, mostrando tudo isso. Aqui nós já iniciamos falando, então, sobre a inteligência artificial, né? Que assim é chamada, o que ela já vem dominando, que a gente já tá vendo, né? Nesse sentido, como isso tá evoluindo muito rápido. E aqui nós temos atos de criar, né? Criatividade, atos de criar muito evidentes. E o que nós podemos destacar, então, nesse ponto, que a gente vai encontrar em 2026, já vem uma tendência de 2025, vai seguir 2026, e para os próximos anos a gente vai ver esse aumento, esse avanço, que é, então, a inovação e a simplicidade, né? A inteligência artificial ela vai tendo por esse objetivo alcançar mais pessoas, e a gente vê isso no nosso dia a dia, nas redes sociais, onde inúmeras, né, são disponíveis todos os dias ferramentas para você criar videozinhos, né, para você aplicativos para você baixar e tudo mais. Então isso é um objetivo, né, é inovar, ser cada vez mais rápido e também acessível a todos os públicos, desde os mais jovens até os mais idosos, obviamente, cada um vai tendo o seu momento, né? Cada um vai absorvendo isso no seu momento, mas a gente tem essa tendência da inteligência artificial em 2026. Recursos inteligentes, então, né? Sugestões automáticas quando você utiliza, quem utiliza Canva, por exemplo, ou Adobe para fazer edições de imagens para as redes sociais, já vê ali quando você tá trabalhando, já te dá sugestões, né? Para você já editar, já fazer alguma coisa, ou mídia inteligente para você gerar uma imagem, já com prompts disponíveis, né? Já com a descrição dessa imagem meio disponível. Então, isso são tudo recursos inteligentes. Também a gente vai ter nessa mesma linha a criação de conteúdo automatizado, né? Tanto conteúdo em vídeo, em imagem, em texto, a geração de textos criativos, né? Como a Gervis, a Copy e a IA, que já oferecem isso. Alguns são gratuitos, outros não. Outros ainda são ferramentas pagas, né? Serão cada vez mais ofertadas essas ferramentas, mas são recursos que estarão disponíveis. A edição de vídeo, né? Quem utiliza o CapCut já pode ver quando você baixa um videozinho lá, ele já te dá a opção de fazer já te dá a opção de fazer um rastreio, né? Ele já faz um raio-x do teu vídeo e já aponta quais as coisas que precisa melhorar. A imagem precisa melhorar, a luz, melhorar a voz, eliminar os ruídos. Então, são coisas que a inteligência artificial está fazendo, certo? Aí a gente terá narrativas visuais personalizadas cada vez mais, né, para atingir os públicos, né? Você poder mudar a voz, poder mudar, colocar, ou até mesmo essa questão que está muito em alta da tradução para outras linguagens, para outras línguas, né? Você coloca teu videozinho ali na rede social, acaba sendo meio que uma brincadeira, e você traduz lá o que você está falando pro alemão, pro italiano, pro inglês, pro russo. Então, isso vai estar muito em alta também em 2026.
Análise de preferência de público, né? A gente vai ver isso muito, essa segmentação de público e analisar o que cada público está consumindo. Isso vai ser uma tendência muito forte, continuará 2026 e os próximos anos também, né? Que a gente vai ter, é importante a gente ressaltar, então, como que a gente vai usar tudo isso, né? Quais essas ferramentas do nosso dia a dia a gente vai poder utilizar no trabalho, em novos projetos e tudo mais, sabendo e entendendo o momento que cada um está vivendo, né? Por isso da importância da gente sempre falar, que eu sempre falo, a gente tem que saber qual o momento que a gente está, para saber como que a gente vai incorporar essas novas mídias, essa tecnologia no nosso dia a dia. E aí a gente vai ter outra tendência também, que são as ideias criativas sustentáveis, né? E aqui a gente vai ter várias coisas nessa linha do meio ambiente, sim, mas coisas que se sustentem, né? Coisas que que consigam permanecer por mais tempo. A gente vai ter exemplo na moda personalizada, então sustentável com tecidos recicláveis, a gente já vem vendo isso. As embalagens personalizadas também, né? As chamadas amigas da natureza, os eco-friendly, são termos que a gente tem ouvido bastante nesse sentido, né? Mas elas vão estar bastante em alta também. Assim como a decoração imobiliária sustentável também vem nessa linha, né? Madeira de demolição, reaproveitar móveis, reformar, isso também é uma tendência bastante grande. E a gente vai ver isso também nos eventos imersíveis e sustentáveis, né? Onde as pessoas possam, essas chamadas as imersões, né? Tem muito na internet isso, as imersões de 2 dias falando sobre marketing ou falando sobre área financeira, a gente vai ver muito isso, porque é acessível, né? Acessível a todos. Então, utilizando a tecnologia, a internet para levar esse conhecimento para as pessoas. E também os presenciais, né? E a gente vai ver onde as pessoas vão poder experimentar essas coisas mais sustentáveis, né? Essas ações que têm mais a ver com cuidar do meio ambiente e tudo mais. Então, a gente vai ver muito isso. Outra tendência muito forte para o ano de 2026, então, serão as colaborações criativas, né? As nossas chamadas parcerias. A gente já tem exemplos que vêm de 2025, né, de várias parcerias entre empresas e tal, e 2026 isso vai se reforçar. Porque o marketing, a comunicação das empresas, os artistas, os criadores de conteúdo, eles estão utilizando da tecnologia, da inteligência artificial, estão aprimorando, né? Avançando, criando novas formas de se comunicar com o público, seguindo essa tendência também. A gente tem como exemplo, não sei se vocês lembram, ali em novembro, outubro e novembro, saiu aquela ação, a parceria entre a Xuxa e o Canva, que o Canva é essa plataforma, né, de edição de imagens, também faz alguma coisa de vídeo, eles estão aperfeiçoando muito a questão da geração automática de imagens através da inteligência artificial, e eles criaram uma ação com a Xuxa para pegar os trintões, quarentões, a minha geração, a nossa geração da nossa idade, que cresceram assistindo a Xuxa, mas que hoje utilizam as ferramentas, a inteligência artificial, as ferramentas de tecnologia no seu dia a dia, né? Seja para criar conteúdo, seja profissional, pessoal, seja da forma como for. Às vezes vai fazer o convitinho de aniversário do seu filho, vai lá no Canva, que já tem os modelos prontos, só faz edição, coloca a foto, as corzinhas, as informações do evento, tá tudo certo. Então a gente utiliza sim isso. Não adianta a gente dizer que não, porque a gente utiliza. E aí eles criaram essa parceria com a Xuxa, ela dando diversas sugestões de coisas práticas, né, de coisas do dia a dia, usando a inteligência que o Canva criou, no caso. E aí eles até lançaram uma Airfry, né, que é a queridinha assim, de todo mundo hoje em dia. Todas as casas têm Airfry. Rosinha, com todo o design aí na campanha publicitária, aparece a Xuxa lá fazendo o prompt, fazendo a descrição do texto para que o Canva gere essa imagem e depois as pessoas recebendo na casa. Aí aparece no Instagram várias pessoas dando depoimento recebendo na casa a Airfry da Xuxa, toda rosinha. Então foi uma ação que gerou bastante impacto nesse sentido, e essa tendência segue então para 2026. Na questão da moda, a gente tem exemplos como a marca de moda da Stella McCartney, e o grupo ambientalista Parley for the Oceans,
que eles criaram, eles fizeram uma coleção, né, em collab, uma colaboração, uma parceria, com os plásticos retirados do fundo do oceano, eles criaram uma coleção de roupas. Então, exemplo aí, a gente vai ter também a arte na arte e tecnologia, como o artista turco Refik Anadol, que ele utiliza recursos de IA em parceria com a Google, com a Microsoft, para criar paisagens visuais e experiências imersivas, né, nas suas exposições de obras de arte. Então, ele cria isso, ele utiliza recursos de IA para fazer esses efeitos sonoros, né, os auditivos, os visuais, para interagir mais com o seu público. Então, a gente percebe, né, isso tudo em diversos segmentos. Né? A gente vai para a música, a gente vai ter diversos cantores, né? Aqui na Itália a gente tem o exemplo da Laura Pausini, que os shows dela são totalmente tecnológicos, né? Ela utiliza muito recurso tecnológico, de automação, de sincronizar música com imagem, com efeitos visuais, nos shows delas. Então, isso é usar a tecnologia, é aliar a música, a arte com a tecnologia também. Isso é bastante importante, né? Então, a gente tem diversas coisas nessa questão de tendências. Obviamente que a tecnologia ela acaba se sobressaindo, porque a gente está com essa velocidade. Cada vez mais a gente vai ver isso muito veloz. A tecnologia ela vai estar presente no nosso dia a dia cada vez mais, em diversas coisas, em diversos momentos, às vezes até sem a gente perceber, mas sim, elas vão estar. E às vezes a gente vai dizer, aquelas pessoas, mas eu não sou tecnológica, eu não tenho celular, mas em tudo você vai presenciar essa tecnologia. Se for abrir uma conta, se for fazer qualquer documento, você vai precisar da tua biometria, está interligado em dados, tudo a gente vai ter a tecnologia presente na nossa vida, certo? Então é importante a gente saber, porque às vezes a gente não se dá conta, né? O objetivo desse vídeo aqui também, dessa série, é pensar um pouquinho, né? A gente pensar, opa, isso é presente na minha vida, e aí a gente vai falar nos próximos vídeos sobre que a gente tem, né? Sobre as previsões ainda, o que é de previsão, que pode se concretizar ou não. Tendência é que a gente já tem uma coisa um pouco mais palpável, né? Porque já vem de um ciclo de tempo, já vem de um período de tempo acontecendo, já aconteceu em 25 e continua acontecendo em 2026. E aí, previsões, a gente tem coisas um pouco mais, talvez, que não sejam tão palpáveis. E aí, depois a gente vai falar dos conselhos, né? Um pouquinho, conselho criativo do que a gente pode fazer com isso tudo, certo? Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal para vocês acompanharem, então, a série Criatividade 2026, tendências, previsões e conselhos. Um abraço, até mais!